Pronto, já, é contigo. Olá, pessoal, bom dia mais uma vez, né, aqui com vocês. É um prazer imenso de novo estar participando dessa formação aí com a Capemisa e de antemão agradecer a Capemisa Perla, né, pela escolha aí do meu nome. E fico feliz por vocês estarem aqui, revendo algumas pessoas aí que sempre estão com a gente, né? E sejam todas bem-vindas, né? Vocês já me conhecem de alguns momentos, outras não, então essa já se Costa, né? Hoje eu estou atuando como assistente social no Conselho da Pessoa com Deficiência, mas como bem disse a Perla, estive no momento como presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, estive na subcoordenação da Proteção Social Básica no município de Salvador, e também atuo na docência já há algum tempo, não é? Pesquisadora também. Enfim, a gente está aqui para contribuir um pouco com vocês e aprender também com vocês enquanto instituições, né? A gente sempre trouxe para as instituições estarem sempre nos conselhos, né? Nos conselhos de assistência do idoso, da pessoa com deficiência, da criança e do adolescente. E aí vai a minha sugestão, já me permita, Perla, de divulgar que está aberto o processo eleitoral do Conselho Municipal de Assistência Social e vocês podem estar se inscrevendo, o edital está lá, né, na página, eu dei uma olhadinha, alguém já informou. Então, estejam nesses espaços, que é de suma importância, né, para as entidades que desenvolvem o trabalho com as pessoas no âmbito socioassistencial. Então, nós vamos começar, né, já falando aí, mas vocês podem, como disse Perla, interromper no momento que vocês quiserem comentar, contribuir, perguntar. Tá bom aí o meu som? Tá normal para vocês? Tá ótimo. Tá bom. Então, vamos lá, gente. E Compartilhar aí, então, Joana, tá? tudo bem, né? Essa articulação, e aí eu vou pedir a Perla se ela puder contribuir, aí eu repassar para vocês, se puder abrir, né, compartilhar os slides que vocês acompanharem. Eu coloquei algumas coisas que acredito que seja pertinente no âmbito das pesquisas aí, dessa questão da intersetorialidade. É muito importante essa importância desse fortalecimento da rede socioassistencial, que, né, a gente entende que, né, aí já vem essa questão da articulação nos serviços socioassistenciais, porque essa intersetorialidade na política de assistência é importante, não é, para essas entidades que estão desenvolvendo as suas ações. E como que a gente pode estar articulando, não é, esses serviços? Me recordo quando eu estive no CRAS, que foi a minha primeira atuação profissional como assistente social no CRAS, a gente procurava estar articulando os serviços que nós tínhamos no território com as entidades. Como assim? Como que pode se fazer essa articulação, né? Conhecendo, a princípio, o que vocês têm no território e o que essas entidades estão ofertando no âmbito dos serviços socioassistenciais para essa população. Então, a gente entende que é de suma importância buscar, né, estar sempre observando o que a outra faz, divulgando seus serviços, para que até você saiba onde encaminhar também, enquanto entidade socioassistencial, um serviço que aquele usuário precisa e que você, porventura, não atua, né? Então, assim, a princípio, a gente traz isso, que a articulação dos serviços socioassistenciais, essa questão da intersetorialidade, da política de assistência social, é essencial para a gente estar, não é, trabalhando com os. E aí você pode trazer para nós aí o próximo aí, né? Slide. E só um minutinho, gente, que eu já vou só pedir para o pessoal aqui fechar a porta, tá? Só um minutinho. Perdão aí, gente, como eu estava falando, né? Então, para a gente entender essa questão, nós precisamos, né, realmente nos ater à extrema complexidade dos problemas sociais da atualidade. E observem que essas questões sociais
elas são de formas multidimensionais, de várias formas. A gente pode compreender que, em virtude da pandemia, muitas coisas aumentaram, inclusive, né, a questão da desigualdade social. Então, como que tem sido, né, essa divulgação do trabalho que você faz hoje, ainda em meio à pandemia, e ainda aumentando casos agora? A gente teve momentos que a gente teve que ficar restrito e que as entidades não podiam desenvolver as suas atividades, né? Então, como que a gente pode entender esse problema que vem, que a questão social é um problema, né? E em virtude dessa questão que vem as múltiplas, né? Vai mostrando as expressões dessa questão social. Então, a gente tem que trabalhar sabendo que a assistência social, ela não trabalha sozinha, tem que estar articulada com as outras políticas públicas e sociais. A gente tem que observar que a política social de saúde, educação, habitação e as demais, elas podem contribuir com o desenvolvimento, né, da entidade que você tem. A gente falou, na última, me recordo, capacitação sobre o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, de atividades que vocês desenvolvem, né, nas suas instituições, e possivelmente outras não têm a mesma atividade. Então, é importante essa questão da intersetorialidade. Os setores, as secretarias, né, o que elas desenvolvem, conhecer o que as outras entidades fazem, para a gente ter uma rede fortalecida. Muitas pessoas até mencionam que nós temos uma rede fragilizada, mas essa rede, ela precisa ser, mesmo que ainda deseje, né, deixa a desejar algumas coisas que a gente busca para as nossas entidades socioassistenciais. Mas a gente precisa, enquanto entidade socioassistencial, enquanto organização, precisa fortalecer exatamente essa intersetorialidade para que nós possamos desenvolver um serviço de qualidade para as pessoas, para os usuários demandatários, aqueles que a gente trabalha ofertando serviços. Se vocês quiserem, né, mencionar alguma coisa, perguntar, vocês podem interferir sem problema algum. Aí eu vou pedir a ela que passe, né, o próximo slide. Então, assim, a gente sabe que, nesse momento, não só para a gente entender como que é essa questão, para atender essa complexidade dos problemas sociais, essas questões, elas vão surgindo de várias formas. São multiformas. Os problemas vão aparecendo, né, e a entidade, às vezes, fica sem saber o que fazer, porque ela não tem como desenvolver esse serviço. Então, a questão de você observar o que cada um faz, ou os setores, né, governamentais, as secretarias, sejam elas municipais, estaduais, não é? E no âmbito do Estado, a gente vê que não tem muita coisa ainda no âmbito do fortalecimento. Então, se não tem, vamos buscar, vamos ver o que a gente pode estar trabalhando juntos. A questão de vocês estarem inscritas nos conselhos é importante, porque vocês podem ter também, como nós falamos anteriormente, a parceria com o governo, seja municipal ou estadual. Então, como que a gente vai fortalecer isso? A partir do momento que a gente busca entender esses setores, o que esses setores fazem, o que esses setores trabalham. Então, é importante para a entidade. Tem como passar aí, Perlinho, o próximo? E aí vem, mas enfim, vamos continuando aqui, quando ela conseguir passar aí o slide, né? Vamos lá. As dimensões e fatores que interrelacionam no âmbito das questões sociais. Dessa maneira, fica fácil entendermos a incompletude da assistência social enquanto política pública de proteção social. E a gente entende que existe, né, a política de proteção social básica e proteção social especial. Como se encaixa a sua entidade. Mas é importante você compreender a necessidade de você tipificar o serviço para conhecer o que esses setores ofertam e você trabalhar
com esses setores, até mesmo encaminhando os usuários que estão sendo atendidos lá na tua instituição. Oi? Alguém que falou alguma coisa? Alguém abriu aí o microfone? Oi? Então, vamos lá. Então, assim, gente, como que para você, eu perguntaria, alguém aí, se quiser, né, comentar conosco aqui, é fácil você entender essa incompletude da assistência? Como que tem sido essa tua participação com a intersetorialidade? Você tem conhecido o seu território? Você tem feito um trabalho também de forma interdisciplinar, intersetorial, né? Então, assim, é importante a gente observar esse relacionamento de organização da sociedade civil com setores públicos e privados também, né? Você fazer uma interlocução com os serviços que eles trazem, que eles ofertam para melhor atender a população a qual você trabalha, né? Então, essa especificidade da assistência social, ela se mantém no campo nacional da provisão, né, dos mínimos sociais. A gente já trabalha, eu falo a gente enquanto organização, né, junto com vocês, pensando junto com vocês, que vocês já têm trazido, né, a questão dessa especificidade dentro da assistência social, e a gente precisa estar se relacionando nessa provisão dos mínimos sociais das pessoas que estão sendo atendidas nas nossas entidades, nas nossas instituições. Então, no entanto, várias outras dimensões, elas devem ser atendidas para que, de fato, o cidadão possa ter as suas necessidades supridas, né? O mínimo, minimamente. Então, a gente às vezes fala assim, não né, lúdica, uma atividade de esporte, de artesanato, de palestra socioeducativa, mas entender o que se passa com essas pessoas, com essas famílias, né, e usuários, demandatários que estão sendo atendidos na instituição, e se essas necessidades mínimas estão sendo atendidas. Sim, aquilo que eu não posso atender, eu posso procurar também no âmbito da intersetorialidade, eu posso fazer essa interlocução, né? Não só com as organizações da sociedade civil, mas também com o governo, com as secretarias, para saber o que eles podem ofertar no âmbito da assistência social para esses usuários. E eu me lembro bem, quando a gente fala de necessidade mínima, né, para que eles supram isso, a gente vai logo pensando, não é questão do assistencialismo, mas a questão emergencial, quando tem uma emergência e que essa família precisa ser atendida. E se você não consegue suprir aquilo, é importante observar o que outra instituição pode, né, contribuir junto com você enquanto organização. A rede, ela precisa estar articulada, né? Essa articulação se dá quando a gente procura conhecer o que nós temos no território para ofertar a essas famílias que nós prestamos serviços, né, no âmbito do SUAS. E quando a gente traz, assim, por exemplo, nós só podemos falar em atendimento integral das demandas dos usuários se pensar nessa perspectiva de articulação, de intersetorialidade. Como eu falei anteriormente, nenhuma organização, nenhuma assistência social, ela não vai trabalhar sozinha, a gente sabe disso. Quando você articula, né, no âmbito da intersetorialidade, você sabe assim, eu posso encaminhar para a rede de saúde, né, a pessoa que está necessitando, né, de consulta, de médico, aí você vai observar que existe essa ligação, você já conhece a rede, você sabe o que a rede faz, eu preciso conhecer o que a saúde faz, quais são os serviços que ele tem, eu preciso conhecer a escola que está no meu território, se existe uma vaga para essa criança que está aqui atendida, com a família atendida na minha instituição, na minha organização. Então, não temos como trabalhar sozinhos. A gente precisa, de fato, uma articulação em rede no âmbito da intersetorialidade.
A rede, aí, às vezes você pode até dizer, poxa, Jaciara, mas às vezes a gente encaminha, a pessoa diz que não é lá, aí fica o usuário de um lado para o outro, aí vem aquilo que a gente chama de referência e contra-referência. Quando você encaminhar para uma rede, né, você necessita lembrar que precisa acompanhar, não é fazer a referência, mas também a contra-referência. Esse usuário foi atendido ou não? Tá? Então, sim, é uma articulação na intersetorialidade, né? Essa perspectiva que a gente traz exatamente de você ter uma rede que você pode estar ajustando e fortalecendo essa rede a qual você precisa trabalhar no âmbito da assistência social. E aí você precisa conhecer de fato, né, o que essa rede faz, qual é a rede que eu tenho naquele território. Jaciara, aí a gente... Oi, pode falar. com licença, querida, mas você pode concluir, depois eu falo. Pode concluir. Não tem problema, não tem problema, não, pode falar. Consegue me ouvir direitinho? Sim. Bom, Jaciara, eu sou Jaciara e os demais, eu sou a Joelma. Eu estou como coordenadora de uma unidade de assistência social. Nós atendemos a baixa complexidade, trabalhamos com famílias em vulnerabilidade social dos bairros periféricos. Nós somos do município de Viçosa, do Ceará, e estou como representante do Centro Espírita O Pobre de Deus, que é um dos parceiros da CAPEMISA e que, graças a Deus, vem recebendo esse auxílio, essa parte de orientação e de formação que muito nos abençoa no nosso trabalho. E falando sobre essa rede de ligação, essa importância de estarmos ligados, né? Porque nós somos uma rede e uma rede que precisa estar com os pontos todos ligados, justamente para que ela possa sustentar o serviço ao qual nós nos propomos ofertar. A nossa ligação, ela tem sido, graças a Deus, ela está acontecendo, principalmente com conselho tutelar, conselhos da criança e do adolescente aqui do município. Nós temos uma demanda de adolescentes que não querem desistir dos estudos. Nós temos uma demanda de ociosidade muito grande, certo? E também temos uma demanda de crianças e adolescentes com ansiedade. E nós estamos ligados com o CAPS, né? Com as UBS, para conseguir um encaminhamento, para orientar a família, quem é que ela procura. As famílias estão inscritas no SISC, esse sistema de informação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Então, elas são encaminhadas para o CRAS, quando elas têm uma necessidade. E eu vejo assim, que depois que essas ligações começaram a acontecer, o trabalho ele se torna melhor. Ele não se torna, assim, mais fácil, não é que hajam só facilidade, mas, assim, quando nós conseguimos ter essa articulação, nós conseguimos realizar um pouco mais. Esse é o meu pensamento. Eu não sei se eu estou certo, se a minha fala condiz com o que você está tentando nos passar. Exatamente. É desse jeito. Olha que coisa importante, gente. A gente tem um depoimento de uma organização, né, que está exatamente fazendo isso que a gente está trazendo. A importância dessa articulação em rede, né? A questão intersetorial, porque ela cresce todas, né, os setores que tem no território. Ela tem o CRAS, ela tem o UBS, e aí tem que observar a escola, né, a Secretaria de Educação. Sim, então, assim, o Conselho Tutelar. Os colégios, inclusive, nós fizemos um encontro com os diretores, né, para que eles fossem informados da nossa demanda de serviço, porque os nossos usuários, nós trabalhamos contraturno, e os nossos usuários, respectivamente, são os alunos deles. Então, nós nos articulamos assim, quem é que está com a nota? Como é que está
qual é o nível deles, quem é que está precisando de uma assessoria, por exemplo, no que podemos aplicar em jogos matemáticos, jogos de linguagem, como é que está a assiduidade dessa criança, e nós passamos Sim. informação de como é a família, a demanda de violência contra a mulher, aqui ela é uma realidade forte para nós. Então, assim, eu me articulo com o fórum, eu me articulo com a promotoria, eu vou até a juíza, eu vou até aonde for. Então, é assim, desde que essa parceria foi implantada, que nós recebemos essa orientação, está fazendo uma diferença grande para nós. Olha, Joelma, eu fico assim encantada com esse trabalho que você está desenvolvendo. Eu fico assim encantada porque sabe, gente, é essa perspectiva que tem no âmbito do fortalecimento de redes socioassistenciais, gente. Essa importância de você, primeiro, você vai traçar esse diagnóstico, observar o que você tem no território, você saber o que cada um faz, para que a assistência social trabalhe também no âmbito das outras políticas públicas e sociais, não é? Então, você está no caminho certo. Quando a gente fala dessa questão, exatamente esses problemas sociais que a gente tem, é para articular exatamente essas coisas, entende? A gente está querendo trazer uma articulação no âmbito da intersetorialidade. E aí, são muitas questões. Aí você vê a questão de violência contra a mulher, criança, adolescente, evasão escolar e tantas outras coisas. Então, assim, se eu não conheço qual é a rede que eu tenho, o que eu tenho, né, de rede, eu não posso ter um trabalho fortalecido. E quando você traz que você vê resultados, mas exatamente por aí que tem que acontecer dessa forma, e isso vai como exemplo, né, para outras entidades, para as outras organizações. E, assim, a gente sabe que muitas coisas acontecem, várias demandas, né? São várias demandas que a gente tem aqui. Então, a gente tem que estar dizendo assim, ó, eu tenho uma demanda com mulher, o que eu vou procurar? Delegacia da Mulher, Ministério Público, Fórum, porque às vezes, né, tem todas essas... então, a gente tem que articular junto, por exemplo... Nós temos questões de medidas protetivas, de orientação, pais alcoólatras, né? O abuso de produtos ilícitos, aí dá uma chegada mais próxima, saber que a instituição ela não é apenas um progresso, ela não faz apenas ela não é um projeto que ela só vai acolher a criança e a família, que ela vai fazer uma cesta básica, que ela vai ser assim e pronto. Não é isso. A assistência social já passou há muito tempo. Na verdade, ela nunca nem foi isso, né? A assistência, ela por muito tempo, ela foi relacionada como um meio de onde você vai, você recebe o imediato e pronto. E quando você precisar, você corre lá de novo. E eu busco muito com os meus grupos de famílias, de adultos, de pais, de mulheres, eu busco sempre dizer, olha, a assistência, ela vai muito além de pegar uma cesta básica e entregar nas suas mãos. Existe um processo de contrapartida e ele precisa ser realizado. Eu posso ajudar você, o desejo da instituição é lhe ajudar, mas você vai aprender até a sua contrapartida para que você possa ter um modo de vida diferente, porque tem que ser esse processo. Exatamente, é isso que a gente tem que pensar. O caso, quando a assistência social é o âmbito dos direitos sociais, não mais assistencialismo, né? A gente tem um histórico muito forte e a gente sabe que muitos ainda permanecem assim, nessas distribuições de cesta básica e tal. Entretanto, tem que trazer essa clareza que você traz, é para algo emergencial que você teve naquele momento. Isso não quer dizer que tem que ficar o tempo inteiro, né? Então, a gente tem que trabalhar no âmbito dessa questão da intersetorialidade, do direito social, onde que eu tenho que caminhar, qual serviço que ela está precisando. Então, é ali que faz isso, é lá que eu vou mandar, vou orientar desse jeito. Então, assim, o caminho é exatamente esse que você traz. Quando a gente fala de articulação, né, da intersetorialidade, é exatamente trazer fortalecimento dessa rede nesse viés, né? A gente busca exatamente mostrar isso.
E aí o próximo, já passei aqui, né, Thalia? A própria organização da assistência social, por meio de um sistema, né? O próximo aí, Perla, acho que é o outro, né? Que vem. Deixa eu só ajustar aqui já. É esse que você está? É esse, pronto. Pronto. Várias, né? Das várias dimensões. Então, assim, as várias dimensões e fatores da política, né, social, a gente sabe que, eu estava falando exatamente isso, é muito fácil a gente entender a assistência social quando a gente sabe a sua tipificação, o que é de proteção social, o que é de proteção social básica e proteção social especial. Quando você trouxe a questão, né, do alcoolismo, são substâncias, né, psicoativas, seja ela que seja ela que possa ser liberada ou não, a gente sabe que tem um problema que vai causar aí para esse indivíduo, para esse usuário. Então, a quem você procurar já é muito importante, que você vai saber que tem um CAPS ali, você tem que orientar essa pessoa a procurar o CAPS. E aí é importante quando a instituição, ela sabe o que é essa articulação. Ela entende que várias coisas vão acontecendo e ela sozinha, ela não vai conseguir resolver todos esses problemas, né? Então, deixa eu ver, o outro, ela me parece que já falei da intersetorialidade, deixa eu ver qual é esse aqui, o slide. Esse? Vamos lá. Eu acho que é o 4 ou o 5, não? Veja o 5 para mim. 5. É esse 5? A especificidade da assistência social. Esse eu já falei, vamos lá. Vamos nas ações agora. Já falei esse também. Só podemos falar de atendimento na pessoa. Pronto, beleza. Então, a própria organização, é isso que a gente está falando, por meio de um sistema, né? Ele nos remete à necessidade de articulação. Então, assim, a gente tem vários graus, né? A gente tem vários graus de riscos e vulnerabilidade. O Sistema Único de Assistência Social, ele se organiza por meio das proteções, é o que a gente acabou de falar. A proteção social básica e a proteção social especial. Então, eu preciso tipificar o que eu tenho, qual é o serviço que eu tenho, qual é o usuário que eu tenho. Eu vou estar aqui no âmbito do PAEF, encaminhando para o CRAS, no PAEF, encaminhando para o CREAS, o que eu tenho e qual é a rede que eu tenho aqui, porque, sim, se eu não tenho essa rede, né, eu não tenho como articular essa rede. Então, eu tenho que procurar onde que ela está, qual é o território que ela se encontra, e quanto maior o risco, a vulnerabilidade, maior o nível de complexidade do atendimento. Por isso que a gente fala que as entidades elas precisam estar articuladas com o CRAS, né? Porque o CRAS, as famílias acompanhadas no CRAS, elas vão saber também o serviço que você tem aí, né? Então, assim, é importante também fazer essa questão dessa intersetorialidade, buscando o CRAS, dizendo, olha, eu tenho tal serviço aqui, eu tenho tais vagas para tais famílias, você pode até encaminhar do CRAS para essa entidade, né? Então, isso é importante também, porque às vezes o CRAS não conhece nem a entidade. Mas a importância é do CRAS conhecer quem são as entidades que estão ali no território, até mesmo para poder encaminhar essas famílias para alguns serviços socioassistenciais, algumas atividades no âmbito do fortalecimento de vínculos, né, familiares e comunitários, que desenvolve naquelas entidades. Então, assim, é como se a gente estivesse falando assim, de rede, mas uma rede de proteção, né? Não só a criança e adolescente, mas as famílias em geral, a mulher, né? Então, as pessoas precisam ser atendidas e, na verdade, a organização da sociedade civil faz o papel, e o papel muito bem, né? Muito bem desenvolvido, que seria, inclusive, papel do Estado, mas é o que faz. Então, todas as ações, elas devem ser planejadas, continuadas, né? Porque as ações que você tem lá, e essas ações devem guardar entre si uma relação exatamente de complementaridade. Tem que completar isso, né? Complementaridade em face das finalidades, das funções de proteção. Como é que eu completo isso, né? Em relação à defesa de direitos. Então, o que a gente observa aqui, né? A gente tem que estar junto, né?
Para garantir isso, a gente precisa estar junto, né? Trabalhando em relação aos programas socioassistenciais que existem ali, que a própria instituição está desenvolvendo e precisa divulgar isso, né? Esses programas têm que ser de forma continuada, né? Os projetos que você tem na sua instituição, e é interessante continuar com esse trabalho, porque o funcionamento do SUAS vai depender dessa articulação, vai aproximar a criação desses vínculos, né, entre as partes que compõem, que são vistas como separadas e independentes. Então, assim, por mais que tenha uma instituição que está ali, ela não precisa ficar sozinha, e nem deve ficar sozinha. Às vezes, eu me preocupo muito com a questão da individualidade de algumas entidades, né? Que algumas falam assim, a minha entidade só trabalha com isso. Tá, mas você precisa entender o que os outros fazem, né? A gente precisa entender. Então, como? De que forma, né? Nós podemos apontar alguns aspectos que vão facilitar esse trabalho, não é? Que é um processo nas equipes, não é? É um trabalho que a gente vai estar tendo em equipe, conjuntamente, né, com as outras pessoas, com as outras entidades. Alguém tem alguma perguntinha aí nesse aspecto de facilitar junto às outras entidades, como uma equipe intersetorial? Jaciara, essa parceria com o CRAS, como nós estamos na sede do município, nós fazemos parte do território do CRAS sede, certo? E nós somos referenciados pelo CRAS. A técnica de gestão, os técnicos, as assistentes sociais do CRAS, elas fazem a visitação, elas nos visitam, os planejamentos a gente participa com elas, e elas têm conhecimento do trabalho que nós estamos tentando fazer. E, assim, essa articulação, ela é fundamental, porque aqui na instituição nós somos uma unidade de baixa complexidade, e a demanda de uma alta complexidade, ela chega para nós, e nós sempre conseguimos ativar esse fluxo, né, que nós chamamos de fluxo, que é a demanda de que eu tanto envio para lá como uma forma de orientação, onde é que você deve procurar, como o CRAS mesmo, ele envia para cá, quando, por exemplo, nós estamos com capacidade ociosa, temos vagas para os grupos dos usuários, dos adolescentes, por exemplo, aí eles ficam enviando para cá. A Defensoria Pública também, quando chega uma demanda de adolescentes, de crianças em situação de vulnerabilidade, que esteja ao nosso alcance de atendimento, ela também nos manda, certo? Porque, assim, existe uma procura de demandas que já é de alta complexidade. Aqui nós trabalhamos o SCFV, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. E em muitas situações já existiu um rompimento dos vínculos, em que é feito o encaminhamento por PAC, né? Para que eles possam tomar medidas adequadas. Então, eu acho que, assim, quando a gente se articula, realmente, a gente consegue dar uma andadinha, como diz o popular, melhor. E é isso que tem que fazer. E aí, ó, quando você observa que os vínculos estão rompidos, você vai procurar o CREAS também, né? Que o CREAS já vai trabalhar com essa questão da violação dos direitos sociais, né? Já vai trabalhar no âmbito de resgate desse vínculo rompido, né? Quando a gente entende que existe a necessidade dessa articulação, porque a gente sabe que isso vai facilitar, né, o trabalho. E, assim, quando você fala do Ceará, desse local que você se encontra, esse município, isso me remete a alguns lugares que tem algumas coisas assim, bem mais avançadas, né, no âmbito do serviço, da articulação em rede. E, assim, muito me entristece quando algumas pessoas falam, sabe, Joelma, que a rede não funciona. A rede funciona, só que fragilizada, mas funciona, né? Então, assim, a gente tem uma rede que a gente precisa fortalecer, exatamente, para que ela venha acontecer de uma forma mais efetiva, tá? Então, assim, só vai acontecer de forma efetiva, e aí eu vou parabenizar, né, você, o seu trabalho, o trabalho da sua equipe, por estar
isso nos outros setores do teu município para que o serviço socioassistencial ele se realize, ele aconteça. Então, assim, gente, é um exemplo para as entidades que estão aqui para trabalharem dessa forma, né? E a gente sair do campo do assistencialismo para o âmbito do direito social, porque tudo isso que a gente está falando aqui de fortalecimento de vínculo, de direitos, eles têm direitos, né? A saúde de qualidade, tem o direito ao atendimento. Então, assim, você diz que você escolhe o serviço que você tem para o CRAS, aí o CRAS vai saber qual família vai para o serviço que você tem. Então, assim, a gente não pode deixar que a entidade fique com seus serviços, né, ofertados apenas para vocês, mas vocês precisam dizer, ó, o CRAS está aqui no meu território, CRAS, eu tenho esse serviço assistencial, tenho tanto serviço de convivência, fortalecimento de vínculo, manda os meninos para cá, manda as famílias para cá, deu para entender? A gente tem aqui várias entidades, inclusive, que fazem muito bem isso. Inclusive, eu quero ressaltar, o Lar Fabiano de Cristo faz um trabalho belíssimo também aí, né, no território aí da suburbana, do subúrbio ferroviário, e faz né, tem a OAF também aqui já na Liberdade, e outras mais entidades que eu não lembro muitas aqui de nome agora, mas algumas outras fazem também essa articulação com o CRAS. Então, vai essa informação para que você fortaleça o trabalho. A rede socioassistencial, ela precisa estar assim, mas como? No âmbito da intersetorialidade. Passa para mim, Perninha, por favor, o próximo. Então, é desse jeito, a gente só vai fortalecer assim. Oi? Apareceu aí para vocês? Agora, então, assim, é o que a gente está falando, esse trabalho, esse processo de equipe vai construir conjuntamente, não é? Conceitos de visão da realidade, a fim de ultrapassar práticas isoladas e assistencialistas. Olha o que a gente acabou de falar. A gente precisa sair das práticas assistencialistas, né? E mostrar para essas pessoas, compreender essa especificidade de cada serviço. Qual é a normativa que nós temos para cada serviço, que vão embasar essa oferta que você tem, né? No âmbito da assistência social, no âmbito do direito social. Então, esse processo de equipe dessa intersetorialidade é compreender que programas e benefícios estão à oferta continuada dos serviços, né? Aquilo que eu tenho, ele precisa ser continuado, eu não posso romper esse serviço que eu estou servindo, né? Que estou ofertando, na verdade, naquela comunidade, naquele município, né? Nesse território. Então, a gente fala que a gente tem que levar essa pessoa, essa família, que existe assistência social no âmbito do direito e não do assistencialismo, aí você vai observar que você está construindo, né, um pensamento coletivo no âmbito do direito social, tá? Passa aí, Perlinha, por favor. É porque tem algumas pessoas entrando aqui, aí também. Tem que likear, qualquer coisa eu vou passando aqui também. Então. Eu consigo, pode ficar com Mas dá, né? Pronto. Então, gente, essa intersetorialidade como princípio para efetivar a política de assistência social. Então, assim, como falamos no início, né? Nós não trabalhamos sozinhos enquanto assistência social. A gente precisa efetivar isso através da intersetorialidade, porque um setor vai depender do outro. A fragmentação da oferta das políticas públicas foi rompida pelo princípio da intersetorialidade. Então, assim, eu não posso fragmentar esse serviço, eu preciso fortalecer esse serviço. E como que eu vou fortalecer? Exatamente conhecendo o que eu tenho no território e procurando esses setores que eu tenho no território para poder aumentar, né, alavancar os serviços que a gente oferta na nossa organização. Tá? Então, a gente observa que quando esse processo de equipe, né, vai avaliar que os resultados, impactos, e aí o que você traz, né, os resultados, impactos de ações pontuais e isoladas eram inexistentes em face da complexidade da realidade social atual. Então, assim, você vê que isso andou, as ações avançaram, o serviço que você oferta teve uma efetivação da intersetorialidade, que você conheceu o seu território e você começou a distribuir, né, exatamente essas ações dentro dessa intersetorialidade.
Então, a gente nunca vai trabalhar sozinho, nunca. Então, é importante saber, e assim, se a gente observa também que existe algum setor que não está funcionando, aí a gente tem que buscar, né, estratégias junto com ele, né, até mesmo planejar junto com esses setores para que possa avançar, né, na questão dos serviços socioassistenciais. E aí, gente, alguém quer falar alguma coisa em relação a isso? Então, pode passar, Perlinha. Próximo slide. Nós temos até 10 horas aí, só faltam 10 minutos, 12. Até 11? 11. Até que hora? A gente pode ir até 11, 11 Tá. 15. Tá. Então, vamos lá. Pronto. A observação do princípio da intersetorialidade é essencial para garantir uma gestão mais eficiente. E aí fica a informação que assim, é muito bom que a equipe conheça o território que você tem no território, não só o gestor, né? E não só o assistente social, mas toda a equipe que você tem lá na sua instituição. É bom saber o que nós temos no território, porque às vezes tem uma coisa que ela pode informar que o gestor não saiba, o assistente social ou outra. Então, a gente vai verificar que isso vai, né, andar mais. Então, essa troca de informações, articulação entre as diversas políticas públicas deve ser garantida por meio de procedimentos e estratégias, né, a serem definidos de acordo com o município. É interessante quando a Joelma traz a realidade do município dela. Aí eu penso assim, poxa, o Ceará está avançando pra caramba, né? Eu já pensei aqui, né? Olha que coisa. Então, tem municípios, sabe, Joelma, que falta muito essa articulação. Tem município, a gente vê isso, inclusive com minhas alunas da pós-graduação, que vêm dos municípios, elas falam, a gente tem uma rede ainda que meio fragilizada, e a gente está articulando lá para que isso, né, mude, para que isso tenha uma nova estratégia de acompanhamento. Então, essa troca de informação é de suma importância, né? Por quê? Volta lá, amiga. Por quê? Tá passando, né? Não, Aí, pronto. Então, essa divisão de funções entre os diversos setores é uma das melhores formas de formar uma rede e trabalhar na perspectiva multidisciplinar. Oi. Porque aqui o negócio é bem rápido e termina voltando. O que é que acontece? Essa questão da intersetorialidade, ela é extremamente relevante para a execução dos serviços. E quando você colocou logo no início, né, que algumas pessoas têm a frase, né, a rede é fragilizada. Mas a gente entende que a rede ela se fragiliza por conta de pessoas. E eu faço parte dessa rede. Então, cada vez que eu me movimento, né, favorável ao meu atendimento, a pessoa que está necessitando do meu atendimento, eu fortaleço a minha rede e fortaleço outras. E é muito interessante esse processo dessa rede, né, porque às vezes a gente reproduz termos que a gente já ouve, né, Jace? Vai reproduzindo. Isso. Mas assim, quando eu consigo entender que nesse diálogo aqui que nós estamos tendo, eu consigo aproveitar a Joelma, aproveitar a Força Flor, que é de Paracuru, também de Fortaleza, aproveitar, né, as outras instituições que estão aqui do Rio de Janeiro e de outros estados, então isso, a rede vai fortalecendo. E às vezes nós imaginamos uma rede onde, porque o CRAS, o CREAS, né, e outras, a rede somos nós. Nós precisamos nos articular. Então, eu vou para... E aí eu já quero apresentar, né, o projeto Três Marias Rurais, aí em Paracuru, também em Fortaleza. Rurais. Oi? Marias Rurais. Marias Rurais. Marias Rurais, ela pode interagir com Joelma, né? Sim. E aí a rede fica forte.
Então, a gente precisa, né, trocar ideias. Poxa, eu achei bacana o que Joelma falou, eu achei bacana o que Jace falou, vamos conversar, vamos trocar ideias, né? Então, assim, eu vejo que esse fortalecimento, depende muito do meu movimento. O meu movimento é que vai fortalecer a minha rede. Eu fortaleço a rede de acordo com o meu movimento. Às vezes nós queremos achar que a rede vinha só nos procurar. Eu preciso ir atrás da rede. Eu preciso ir atrás de pessoas que estão articuladas com outras pessoas, né? Se eu não consigo chegar para a Jace, né? E dizer, Jace, me dá um apoio aqui nesse processo, aí eu vou dizer, a minha rede está fraca. Mas eu tive coragem, fui lá, pedi, fiz o convite e já se aceitou. Eu consigo fortalecer, né? Então, a gente precisa entender esse movimento, né? Não ficar nessa de... E algumas instituições também têm esse perfil. Eu vou buscar só para mim. Pode sim. Isso mesmo. Eu vou buscar só para mim. Eu vou buscar só... Eu consegui... Um exemplo, algo que a gente percebe assim muito, que acho que pode ser importante, doações, né? Por exemplo, a gente percebe muito que algumas instituições, pelo menos aqui no município de Salvador, já se sabe disso, recebem, gente, toneladas de alimentos. E nem sempre ela tem um público que vai atender. Isso mesmo. Ela pode, sim, tentar fazer parceria com outras instituições e dizer, opa, eu tenho aqui 50 famílias, mas vai sobrar 20, eu vou mandar para a sua instituição. Distribui. Exato. Né? Então, assim, a rede ela vai se fortalecendo assim. Em um dado momento, essa instituição que partilhou essa doação, ela pode também ser beneficiada por essa instituição ou por uma outra. Então, assim, a rede ela precisa estar muito bem articulada e é preciso que os técnicos, os gestores tenham essa visão ampliada de sair da caixa, né? E hoje a gente fala de sair da bolha, mas assim, e abrir esses horizontes para outros espaços. Exatamente, bem colocado. Alguém pediu para falar aqui, deixa só eu ver aqui o nome da pessoa direitinho. É Tânia? Pode falar, Tânia. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Pronto, eu ouvi toda a leitura sua, da Perla, e da Jaciara, e da Joelma, parabéns, e vou pedir, sim, ajuda, e vou pedir orientação à Joelma, que ela falou muito bem. Assim, eu queria falar que a Força Flor, ela fica na zona rural do município de Paracuru, a 10 quilômetros, certo? E nós estamos... nós fazemos parte do CRAS 2, que é o nosso CRAS. Nós temos 2 CRAS aqui em Paracuru, então nós fazemos parte do CRAS 2. E, referente a você, a Jaciara bem falou, e aí nós estamos inseridos no Conselho do CONDICA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no Conselho da Mulher, que é o CMDM, que é o do municipal, no Conselho da Cultura, no Conselho do CMAS, que é o Conselho da Assistência Social, e no Conselho da Saúde. Eu, Tânia, como representante da Força Flor nos conselhos, eu estou hoje como presidenta do Conselho da Mulher. Inclusive, eu recebo as mães, né, as mães dos nossos alunos, que eu chamo nossos participantes do curso escolar, da escolinha de futebol, que nós temos atividades. No mês de outubro, eu recebi uma mãe na Força Flor, falando de uma violência que ela está passando, uma violência física, ao mesmo tempo uma violência familiar, só que ela disse que não quer que ela não vai denunciar, porque o sobrinho dela está causando a violência, o filho da irmã. E eu disse assim, dona Tânia, eu vim só desabafar, mas eu não quero, e eu peço tudo para a senhora também não fazer a denúncia. Eu não vou denunciar, eu não posso. Ele mora vizinho na minha casa, que é aquelas casas que são interligadas, todas as famílias juntas, no mesmo terreno.
E eu também tenho uma parceria muito grande com o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, para a coordenadora Tatiana. Quarta-feira nós realizamos, junto com o Conselho da Mulher e a Força Flor, a caminhada pelos 16 dias alusivo ao ativismo pelo fim da violência. E assim, eu faço visita às famílias, não só aquelas famílias que participam das atividades da Força Flor. Fugiu um pouquinho o seu microfone. Eu estou realizando mensalmente com as mulheres, eu coloquei o nome assim, não é projeto e nem é programa, mas assim, o Fuxico do Bem, que uma vez por mês a gente se reúne à tarde, na Força Flor, só as mulheres, para a gente fazer uma atividade de artesanato, e nessa atividade a gente vai conversando sobre, por exemplo, no Outubro Rosa, nós vamos conversar sobre o câncer de mama, prevenção e etc. Agora, em novembro, que eu fiz, hoje está com 8 dias que eu fiz a roda de conversa, nós fomos confeccionar guirlanda referente ao Natal e conversamos sobre o 16 dia do ativismo. Eu sempre estou com ela, como a Joelma mesmo falou, se precisar, lá na Força Flor, estou de portas abertas para receber e levo também para o CRAS, eu tenho um bom relacionamento com a Kênia, e agora no dia 15 recebemos um ofício para realizar uma atividade do CRAS 2, que é o CRAS que pertence à Força Flor, lá na Força Flor, às 9 horas da manhã. E, assim, todos os conselhos, é o que eu digo, aqui, as OSCs que estão aqui, participem dos conselhos. As reuniões são mensais, ela só nos fortalece, ela só nos ajuda. E é muito bom estar nos conselhos. Eu participo presencialmente dos conselhos e também estou na comissão apresentando. E hoje está com 8 dias que eu também fui, por unanimidade, aceita como presidente do CMAS, que é o Conselho Municipal. Quero esse... Bom, parabéns. Muito bem, Tânia. Eu não pude dizer eu não, eu disse, gente, pelo amor de Deus, já estou com o conselho. Não, mas você vai, nós vamos dar todo o suporte, então eu estou nesse conselho, junto com a Força Flor, e assim, o mesmo distante, que é 10 quilômetros, mas é gratificante o trabalho, e essa interdisciplinaridade você chegar a apresentar a sua tem para os CRAS. Importante a sua fala, viu? Muito importante. Agora, como você faz essas reuniões com essas mulheres que você chama Fuxico do Bem, é o momento de você convidar também alguém da Delegacia da Mulher, do Conselho da Criança e do Adolescente, alguém aí, conselheiro tutelar, para falar sobre violência contra a mulher, criança e adolescente. Oi, está me ouvindo? Está me ouvindo? Eu chamo fale. 29 agora, terça-feira, nós vamos realizar também lá na Força Flor um encontro com os homens, certo? Que são os pais dos nossos alunos, que é sobre o Novembro Azul, sobre o câncer de próstata, e quem vem ministrar é um médico que trabalha aqui na Santa Casa de Paracuru, que já confirmou a presença, e terça-feira à tarde, para a Força Flor, para ministrar essa palestra para os homens, que são os pais dos alunos, e os homens da Força Flor. Por isso que eu falo isso, que é importante, essa pessoa que você que não quer que denuncie,
de repente, numa dessas palestras, ela tem a motivação em levar isso a sério, né? Porque quando a gente tem que sensibilizar a pessoa, fazer uma reflexão da questão da necessidade de denunciar, porque quando a gente não denuncia, a gente está sendo conivente com isso, né? Com essa violência. Eu sei que existe todo esse medo dela, essas questões, né? Trabalhar em cima disso, ter uma conversa, né, no âmbito da necessidade de quem está sofrendo a violência ser, né, porque é muito sério isso que a gente traz aqui, né? Por isso que a gente fala de trazer as outras... Não é só uma violência física, é uma violência interfamiliar também, porque é o próprio sobrinho que está causando a violência. Pois é, então é coisa importante para se tratar. Vamos lá, Joelma ia falando? Diga, Joelma. Sim, essa questão da fala da Tânia, em que ela reporta que a mulher procurou ela e que ela não quer denunciar, ela quer desabafar, certo? Isso já é um primeiro indício de que o que vem se passando já chega a incomodar. Porque, assim, as famílias que nós atendemos, as pessoas em vulnerabilidade, são tão acostumadas a viver mal que elas não têm noção do que é viver bem. Se você não pode denunciar, você pode ver qual é a demanda das famílias e você, inclusive, trabalhando com essas ações de violência. E nesses grupos você pode estar trazendo uma pessoa, como por exemplo, o promotor de justiça, pessoa que tenha para que ele possa instruir. E logo após a instrução, você já vai poder encaminhar esse caso para pessoas que possam atuar de forma legal e que possa ser de acordo com as possibilidades a serem tomadas. Então, exatamente. Assim, o trabalho em grupo em si, que as instituições podem fazer, ele é muito importante. Porque, assim, você vai fazendo um processo de conscientização. Primeiro vem o processo de conscientização. Muitas famílias, muitas mulheres vêm contar ali, ter aquele momento de desabafo, e no final ela diz assim, porque você tem que me ajudar. E exatamente. Eu sempre faço essa pergunta para elas, e você? O que é que você pode fazer para você se ajudar? Exatamente. Porque, assim, nós não estamos para resolver por elas, nós estamos para ajudá-las a resolver. Orientá-la, né? Orientar. Esse é o nosso papel de orientador social, é exatamente esse. Ok. Então como orientar a intersetorialidade, né? É uma orientação. E também levei, mesmo ela dizendo que não era para denunciar, mas eu conversei com a coordenadora do CREAS, certo? Cheguei lá, fui até o CREAS para conversar, e ela disse, Tânia, eu vou pedir uma técnica do CREAS para fazer a visita aonde você está me dizendo, que ela mora lá na São Pedro, que aqui chama de comunidades. Viu? Eu já falei para a coordenadora do CREAS, para ela, mesmo assim, ela só fazer uma visita, porque como ela não quer que eu denuncie, nem ela disse que vai denunciar, e eu orientei, ela, mesmo assim, eu fui particularmente, porque eu estou com medo do risco de vida que ela está... Sim, claro, correto. Certo? E fui buscar ajuda no CREAS. Viu? Isso. Esse passo, gente, aí eu vou pedir a Perla que abra, desculpa, o slide número 12. 12, a gente está mais para frente já. Vamos, A gente está mais para frente, estamos agora no 17. Então vai, Fia, que o meu aqui está atrasado. É porque eu fiz uma compilação, ampliei um pouco mais, porque vai ficar poucas informações. Pronto, então pode passando aí, viu, Fia? Tá, partilhar, né? Porque todos são responsáveis. Isso, a gente precisa tirar esse entendimento que todos são responsáveis pela proteção social, enquanto o direito de cidadania. Tudo que vocês falaram aqui, o que a Perla trouxe também, o que a Tânia trouxe e a Joelma trouxe, é um compartilhamento. A gente está entendendo que a gente é corresponsável por essa proteção, tá?
Então, essa rede que a gente fala intersetorial, que ela tem que começar através de nós e por nós, e o que Perla trouxe exatamente isso, é a importância que tem para que a gente possa compreender exatamente as especificidades, os objetivos de cada política, definindo o campo de atuação e essas interfaces possíveis. Onde que pode atuar, quem que pode fazer o quê, é desse jeito. Então, quando a gente observa que vocês estão procurando, não é, os setores, isso já é fortalecer a rede, né? A instituição já está fazendo exatamente essa interlocução, né, na articulação da rede, isso é muito importante, isso é intersetorialidade, tá? Pode passar, Perlinha. O próximo. Aí vem construir articulação, né, e intersetorialidade. A construção da articulação e da intersetorialidade ser entendida como um processo contínuo e constante. Eu não posso parar de me articular com essa rede, com a intersetorialidade de outras... Eu não posso parar. Eu preciso continuar. E eu preciso, como eu falei anteriormente, conhecer o que tem, né, nesse território de rede, de setores. Exige conhecimento, muita paciência, persistência. Além disso, é importante compreender que os indivíduos e organizações, equipamentos, eles são dotados de recursos, de capacidade, de possibilidades, e que também são possuidores de fragilidades, de carências e de limitações. A gente sabe que mesmo as secretarias, as outras políticas públicas e sociais, têm também, não é, essas fragilidades nas suas atuações, têm os seus limites, as suas limitações. E às vezes a gente faz a expectativa de querer tudo de uma vez e resolver logo, mas não é assim. A gente sabe que a gente precisa também ter paciência para que isso aconteça. E é óbvio que algumas pessoas não entendem isso, né? Os usuários não entendem isso. Mas a gente precisa articular, conhecendo, mas também tendo paciência para fazer acontecer, né? De uma noite para o dia, de forma contínua. Passa aí, Perlinha, por favor. E aí, construir, né? A gente precisa construir. Vamos passar. Vai passar. O processo consiste em, olha que coisa, sensibilizar os participantes, representantes para o trabalho articulado, intersetorial, criar agenda para encontros sistemáticos e periódicos entre os participantes, representantes dos serviços e outras políticas setoriais, construir um processo permanente de mobilização para encontros e reuniões. Ter uma questão democrática que envolva todos. Então, quer dizer, gente, que a gente precisa buscar todos os envolvidos para fazer acontecer essa questão da articulação, da intersetorialidade, programar. O próprio conselho pode planejar, junto com as secretarias, junto com as entidades, junto com as unidades, com o CRAS, com o CREAS, com a prefeitura, enfim, né? Tem uma infinidade de coisas aí para a gente estar planejando juntos para termos uma articulação bem elaborada. Pode passar, Perla. Aí vem o próximo já aí, né? Para a gente estar quase finalizando, registrar e documentar as reuniões, encontros e eventos dessa articulação, estabelecer objetivos de trabalho comum, os fluxos, procedimento. Cada instituição e equipamento deve documentar sua atuação e essas intervenções para partilhar com os demais. As suas experiências, elas precisam ser também a questão da intersetorialidade da rede, de não fragilizar, mas de melhorar, de articular, de fortalecer. Vamos, né, divulgar o que a gente faz, conhecer o que a outra instituição faz. Isso é muito importante. Pode passar, E aí vem os resultados esperados. O que a gente espera, né? Espera-se que um trabalho articulado entre os serviços e programas, benefícios e outras políticas setoriais, elas venham resultar em proteção integral ao cidadão, construção de rede com acesso a direitos e serviços públicos, tá? Inclusão no mundo do trabalho, acesso à justiça, autonomia, esse resultado que a gente quer, né? De um povo
tenha isso, os seus direitos efetivados, e que eles se sintam autônomos, protagonistas de si mesmos. Vamos lá, pode passar. E aí, quando os resultados, a gente espera esse trabalho articulado, porque a gente já falou também, né, da inclusão e autonomia dessas pessoas. Próximo slide. Pode passar. Esse é o último. Então, pronto. Para concluir, a gente precisa entender, né? Construção de redes de apoio e de projetos de vida, consciência da realidade social, participação social, protagonismo, coletivização das demandas e de estratégias de enfrentamento e vulnerabilidade. Então, esses são os resultados que a gente quer nessa construção de rede e de apoio. Tudo que a gente quer é mostrar para essa pessoa que está sendo atendida na instituição que existe uma rede que poderá estar viabilizando os seus direitos sociais. E aí é isso, gente. A gente conclui aqui, tá? E muito obrigada. Jaciara, agradeço todas as suas orientações, agradeço a todo o grupo que Deus nos permitiu nos encontrarmos hoje para que nós pudéssemos receber essas orientações valiosas, orientações que muito ajudarão nas nossas ações voltadas ao auxílio e à prestação dos serviços dos direitos ao cidadão. Gente, eu queria só pedir para a gente, se a gente poderia fazer, né, um print da tela, se vocês pudessem abrir aí a câmera de vocês, né, rapidinho, prometo que não vou demorar. Só para a gente dar uma... Joel, Eles estão me pedindo para a gente fazer aqui o print da tela, é possível? Foi, gente? Não estou conseguindo. Pronto, agora foi, agora aqui. Se alguém puder fazer aí, né, o print, eu agradeço também, porque eu sou muito boa, mas eu vou tentar fazer aqui, tá, gente? E manda para mim. Se puder fazer, manda aí, Joelma é boa nisso, porque os meus não ficam sempre bons, não, viu? Bem, gente. Eu agradeço. Eu agradeço aí, viu, pela oportunidade, pelas pessoas que estiveram aí na reunião também, contribuindo com a gente nesse momento. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço, Jássica, agradeço a todas as pessoas que estão aqui. Deixa eu só... peguei aqui uma tela melhor. Agradeço imensamente, né, em nome da Capemisa Social, aos nossos parceiros que estão aqui, aos projetos, né, às entidades, que possamos estar juntos em outros momentos, com certeza virão muitos outros, e só saímos daqui mais ricos em conhecimento, né? Muitíssimo obrigada. A gente pode se disponibilizar o link para o slide, né? De qualquer forma, também a gente vai estar disponibilizando aí esse vídeo nas nossas redes sociais. E agradeço muito, imensamente, a Jace e a todos vocês. E tenham um bom dia e vamos continuar bem firme. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchauzinho, gente. Até mais. Tchau, gente. Obrigada, né, Veraneide, minha irmã. Obrigada. Tchau, dona Veraneide. Tchau, tchau. Muito obrigada. Centro Comunitário a todos da Capemisa. Alô? Alô?